E hoje a gente vai aprender como dizer preferir em alemão. Foi uma pergunta aí de uma aluna lá no Insta e eu vim responder aqui. Como é que eu digo preferir? Eu prefiro fazer alguma coisa. Antes de mais nada, é muito importante você saber que preferir em português é um verbo, né? Eu prefiro, você prefere, ele prefere, nós preferimos. Ele varia, ele é um verbo, né? Preferir. Em alemão, preferir não é um verbo. Olha que interessante. Em alemão, a gente tem a palavra lieber, que é um advérbio. Não precisa saber essas palavras, mas você tem que entender que esse lieber, ele não varia. Ele não varia de acordo com o sujeito, né? Porque verbo varia de acordo com o sujeito. Eu prefiro, você prefere, eles preferem. Não, lieber não. Lieber significa de preferência. E ele não varia de acordo com o sujeito. Lieber, de preferência. Então, o que vai acontecer em alemão que é totalmente diferente de português? Em português eu falo, eu prefiro beber. Eu prefiro beber. Então, eu tenho o eu, que é o sujeito, prefiro, que é um verbo, e um outro verbo no infinitivo, que nesse caso é beber. Certo? Eu prefiro beber. Eu prefiro conjugado, né? Ou seja, não é aquele verbo no formato inicial dele, e depois um outro verbo, que nesse caso é beber, no infinitivo, sem conjugação nenhuma. Em alemão não vai ser assim. Em alemão a estrutura vai ser a seguinte: você vai colocar o sujeito, pode ser o eu. Na segunda posição, logo após o sujeito, você vai colocar o verbo que você quer, no, por exemplo, beber, tá? Só que ele vai estar conjugado. Então não vai ser beber, vai ser bebo. Ich trinke, eu bebo, eu bebo. E o lieber vai vir depois desse verbo, vai significar de preferência. Então, eu prefiro beber em alemão vai ser ich trinke lieber. Eu bebo de preferência, sacou? Então, em alemão não tem o verbo preferir, eu tenho a palavra de preferência que vem junto com o verbo. Ich trinke lieber, eu bebo de preferência. Então, por exemplo, eu posso dizer eu bebo de preferência café a chá. Ich trinke lieber Kaffee als Tee. Significa, eu prefiro beber café a chá. Ich trinke lieber Kaffee als Tee. Sacou? É só isso. Bom, Lud, mas e se no caso eu não tiver um outro verbo? Porque em português a gente fala às vezes assim, eu prefiro a sua aula do que livros, né? Eu prefiro a sua aula do que os livros. Nesse caso, não tem um verbo. Como é que eu vou fazer isso? Se não tem um verbo, por exemplo, quando eu falo eu prefiro beber, tem um verbo beber, que eu coloco lá ich trinke lieber. Mas quando eu falo eu prefiro aula do que livro, eu não tenho verbo. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o verbo mögen. Mögen significa gostar. Então você vai dizer assim: eu gosto de preferência da sua aula do que dos livros. Entendeu? Então, de novo, vou fazer um resumão aqui para você entender. Quando eu tenho um verbo que acompanha o preferir, por exemplo, eu prefiro beber, eu prefiro comer, eu prefiro dormir, etc., em português, tá? Em alemão você vai usar esse verbo, dormir, comer, beber, conjugado junto com lieber. Então, ich trinke lieber, eu prefiro beber. Ich esse lieber, eu prefiro comer. Ich schlafe lieber, eu prefiro dormir. Entendeu? Então, você vai usar o verbo conjugado na segunda posição e o lieber depois. Agora, se em português fosse o preferir sem nenhum outro verbo, por exemplo, eu prefiro chá do que café, eu prefiro ovos a chocolate, eu prefiro aula a livros, etc. Não tem outro verbo, é preferir mais um substantivo. Nesse caso, em alemão, você vai precisar usar o verbo mögen mais lieber. Mögen significa gostar e lieber de preferência. Então, seria como se fosse eu gosto de preferência, entendeu? Então, você vai precisar do mögen mais lieber. Como no nosso segundo exemplo, que a gente tem wir mögen ihren Unterricht lieber als die Bücher. Que significa nós, mögen, gostamos, ihren Unterricht. Ihren é da sua e Unterricht, aula. Então, nós gostamos da sua aula. Lieber, de preferência, als a die Bücher, os livros. Então, né, se a gente traduzir ao pé da letra, fica um pouquinho esquisita. Por isso que você tem que entender essa estrutura. Que significa, nós preferimos, né? Porque eu tenho mögen e eu tenho lieber na frase. Então, eu sei que eu posso traduzir simplesmente como preferir. Nós preferimos a sua aula a os livros, né? Do que os livros. Quando eu tenho lieber, eu vou ter esse als na frase, indicando esse do que. Então, por isso que lá na frase número 1, eu tinha ich trinke lieber Kaffee als Tee. Eu prefiro beber café do que chá. Né? Em português, bom português, não é preferir do que, é preferir a.
mas não importa. A gente não tá tendo aula de português, estamos tendo aula de alemão. Então, eu vou traduzir como do que mesmo, que fica mais fácil de entender, tá? Então, eu bebo, de preferência, café do que chá. Eu prefiro beber café do que chá. Esse as, ele vai estar junto na aula, na frase, indicando esse do que. É a mesma coisa no 2, tá vendo? Quando eu tenho, eu prefiro a sua aula do que os livros, né? A pessoa fala, não, você prefere assistir a aula da professora ou ler os livros? Não, eu prefiro as aulas do que os livros, né? A aula do que o livro. Então, quando eu tenho o verbo, qualquer verbo, né? Mais lieber, tipo trinke lieber, prefiro beber. Schlafe lieber, prefiro dormir. Agora, quando eu tenho mögen mais lieber, eu só vou traduzir como preferir mesmo. Eu prefiro sua aula do que os livros. Olha o exemplo número 3. Sie mag Pflanzen lieber als Menschen. O mag aqui é uma conjugação do verbo mögen, tá? Então, do mesmo verbo que estava lá no 2, que significa gostar. Então, eu tenho mag e eu tenho lieber, eu vou traduzir como preferir. Sie é ela. Então, sie mag lieber, ela prefere. E depois eu tenho Pflanzen, que é plantas, als, do que, Menschen, pessoas. Então, ela prefere plantas do que pessoas. Ela prefere plantas do que pessoas. Vamos fazer um outro exemplo sem o verbo mögen, com um verbo qualquer. Vamos lá para o schlafen. Eu posso dizer, por exemplo, ich schlafe lieber zu Hause als in einem Hotel. Então, ich sou eu. Schlafe lieber vai ser prefiro dormir. Por quê? Porque eu tenho o verbo schlafen, que é dormir, e lieber, que é de preferência. Durmo de preferência é prefiro dormir, né? Em bom português. Zu Hause, em casa, als, do que, em einem, hotel. Então, eu prefiro dormir em casa do que em um hotel. Pronto. Assim, a gente tem a nossa frase. Basicamente, então, eu vou ter sempre um verbo conjugado na segunda posição e o lieber na frase, indicando que essa preferência aí, e assim você consegue falar preferir em alemão. Sempre numa comparação, quando você está comparando uma coisa com outra. Você prefere isso ou aquilo? Isso ou aquilo? Vai ser o lieber com as na frase, ok? Então, por hoje é só. Tschüss!